Imagine um mundo futurista onde seres alienígenas se misturam com a raça humana e agora todos precisam lutar pela sobrevivência. Esse é o filme The Hybrid e eu sou o EF, o extraterrestre famoso. Então vamos recapitular. O filme começa mostrando uma instalação militar e lá dentro vemos um cara muito louco tentando se soltar. E ele estava achando que aquilo tudo era apenas um sonho e ele estava se transformando. E logo depois vemos algumas pessoas andando de carro por uma estrada deserta e escura, e eles param no meio do nada e começam a seguir a pé e vão sinalizando o caminho. Quando amanhece, eles chegam a uma pequena cidade destruída e eles precisavam descansar, pois logo à frente viria mais loucuragem, e o chefe do grupo começa a lembrar o que aconteceu antes deles conseguirem ficar livres, pois ele estava naquela prisão diferenciada e ele estava sendo interrogado para passar algumas informações, e poderia ser solto, e sua equipe já estava se preparando, pois estava na hora de partir. E eles percebem que aquela missão seria muito arriscada, mas todos estavam preparados para dar a própria vida, e eles estavam rastreando algumas encomendas. Eles continuam andando pela estrada e percebem que estava chegando na base inimiga, e precisavam tomar cuidado, e do nada passa um motoqueiro com o rosto de caveira, e eles se escondem, pois como estava muito perto, qualquer coisa poderia alertar e a missão falharia, pois eles não possuem pessoas o suficiente. Eles começam a observar o local e era uma cidade fortemente armada, e precisariam de alguma distração, e alguns deles estavam como se fossem soldados. O problema é que a segurança estava mais preparada e eles estavam levando mulheres de reféns, enquanto isso o soldado Corey está dando uma volta, pois ele estava procurando uma outra entrada. O pessoal do carro mostra que tinha uma autorização e eles levam até o líder deles, que era um careca muito louco, e todos ficam apreensivos, pois não sabiam se aquilo daria certo. E como os soldados começam a desconfiar, Bugger sai do carro e começa a fingir que estava bêbado e começa a puxar o saco do líder, dizendo que ele vencia todas as batalhas e todos estão preparados, pois se isso não der certo, a bala vai cantar. Mas ele consegue mandar o migué e consegue entrar. Eles são levados até a sala de segurança, pois eles vieram fazer a manutenção. Eles começam a olhar nas câmeras e vão passando as informações para eles entrarem por outra entrada. E tudo parecia bom até que aparece uma guarda e ela começa a dar em cima dele, dizendo que ele era gostosinho no azeite, e ele fica nervoso e ela percebe que ele não era russo, mas Bugger disfarça, e ela mete o pé. Os soldados conseguem invadir o local, pois agora a barra estava limpa, e encontram uma mulher amarrada e eles não sabem se seria uma boa soltá-la, pois ela pode acabar com a missão deles, e achei vacilo. E do nada começam a aparecer alguns soldados e eles conseguem acabar com os soldados, mas a mulher acaba sendo baleada. Traduzindo, o figurante falece cedo. E galera, esse é mais um daqueles filmes de qualidade duvidosa que todos nós assistimos e depois nos perguntamos por que a vida faz essas coisas. Eles continuam seguindo e vão passando por várias instalações secretas. Enquanto isso, os dois estavam na segurança e estavam tentando enrolar enquanto o outro cara estava lá. E havia alguns monitores desligados e o cara não deixa ver, pois mostrava as salas secretas da fortaleza. E os soldados começam a passar por vários soldados e não estava no roteiro para eles serem vistos, então passam de boa. E eles estão descendo cada vez mais fundo e nunca que uma saída vai ser para baixo. Eles chegam em uma sala onde haviam vários bonecos falecidos, como se tivessem sido chupados, e eles encontram uma porta, mas estava cheio de armadilhas, e do nada levanta uma criatura com cara de mosca, e os dois que estão nas câmeras aproveitam que o soldado dormiu para ligar os monitores e percebem que tem alguma coisa de estranha indo atrás deles, e um deles vai para avisar. Os soldados estão seguindo por muitos túneis cabulosos, e estava ficando cada vez mais estreito, e Corey olha para trás e vê uma criatura bizarra observando, mas do nada ela some e ele acha que foi sua imaginação, e do nada aquela criatura injeta alguma coisa nas costas dele e ele foi picado por uma perna longa, e ele começa a ficar nervoso e começa a colocar a mão na picadura que estava ardendo. Eles continuam seguindo o caminho, mas ele começa a sentir tudo queimando, e no seu braço começam a aparecer várias bolhas estranhas, e ele não pode mostrar para o pessoal ou poderia dar muito ruim. E nas câmeras a mulher volta com maldade no coração e vem apresentando o irmão dela e pergunta onde estava o colega dele, e ele diz que foi no banheiro, e depois pergunta de onde ele era, isso tudo com uma AK-47 na mão. E galera, aí fica uma dica: nunca namore uma mulher russa, ou ela vai te pedir em casamento com uma faca no pescoço. Os soldados estão andando quando percebem que os túneis estavam enchendo de gás, e era uma armadilha, e do nada a mosca aparece e começa a dar uma picada em geral, mas eles conseguem dar uma falecida nela, e quando tiram a máscara, era um careca com o olho esbugalhado,
lado, e eles começam a fugir pois começam a aparecer outros soldados. Eles chegam em uma ala diferente parecendo médica, e o cara que foi avisar que ia dar ruim acabou levando um tiro, e eles deixam ele ali para se recuperar até conseguirem terminar a missão. E galera, é por isso que falam que X9 morre cedo. E eles começam a andar pelo local e parecia que várias pessoas viviam por lá, e eles encontram uma senhora que estava cuidando de uma mulher grávida, e ela diz que aquilo não era o que eles estavam pensando, e diz que aquela mulher era uma espécime especial e eles não entendem o que ela queria dizer com aquilo. Essa mulher, que vou chamar de Janete, porque parece que nenhum personagem aqui tem nome, começa a dizer que naquela instalação eles estavam fazendo experimentos com humanos e criaturas encontradas há milhares de anos, e diz que os russos estavam fazendo esse experimento para criar a arma perfeita, e o líder tem a ideia de acabar com aquilo, pois não poderia deixar esses experimentos vazarem por aí. Mas o pessoal está com pena, pois ela estava grávida. Janete começa a mostrar um fóssil de milhares de anos, e diz que o DNA extraído dali era extraordinário, e diz que mostraria o que eles conseguiram produzir, e os leva até uma sala separada, e lá havia um pequeno mequetrefe diferenciado, pois ele possuía vários olhos como se fosse um inseto, e Janete explica que ele não podia falar e se comunicava de maneiras simples, e diz que foi o melhor resultado que eles tiveram em anos, e as próximas cobaias viriam melhor ainda. O mequetrefe se mostra inteligente e entrega a bolsa da Antônia, pois ela quase que esquece, e o líder diz que eles não poderiam arriscar em deixar aquilo vivo, pois se propagar pela terra pode causar um caos, e ela começa a mostrar várias gravações deles quando eles eram pequenos, e aquela mulher que estava grávida era irmã desse mequetrefe, e desde pequenos eles eram testados e possuíam habilidades de telecinese e poderiam ser a evolução da raça humana. O alarme começa a tocar e todos ficam desesperados, pois os soldados chegariam rapidamente, e a criatura estava prestes a ter o boneco, mas Antônia dá uma falecida nela, pois não poderia arriscar nascer algo mais bizarro, e Janete começa a dizer que por causa deles foram jogados bilhões de dólares fora, e Antônia fica revoltada, pois eles só pensavam em dinheiro. Eles começam a pensar em uma forma de sair do local, pois precisariam pegar o Harris que estava baleado, e Antônia precisa fazer uma besteira e vai ver como que aquela criatura reage, e tudo parecia que estava bem, até ele quebrar ela igual um boneco e ela fica tortinha no chão. Ele aproveita para fugir e é agora que vem a vacilação, pois o líder está querendo salvar geral, quando o Mason se mostra traidor, pois ele preferia trabalhar com os russos, pois eles pagavam bem. Que é isso? A trairagem! O mequetrefe aparece e começa a olhar para os soldados, e ninguém entende nada, e ele vê que sua irmã deu uma falecida de leve e dá uma falecida na Janete, e consegue fugir. Agora todos estavam em alertas, pois ele era muito perigoso, e vemos que Antônia estava viva, só quebrou o pescoço e o braço, coisas normais de acontecer, e a cientista injeta morfina nela e uma substância de testes para ver o que acontece. Enquanto os soldados estão procurando o mequetrefe que estava fugindo, a cientista vai no outro baleado e tenta injetar alguma coisa para fazer o teste, mas ele estava com uma granada na mão e ela dá uma falecida. E quando eles voltam, Antônia também faleceu, e eles pegam o elevador para meter o pé o mais rápido possível, mas aquele cara da picadura aparece transformado com o braço bombado, e na fuga começa um tiroteio sinistro e todos os soldados inimigos estavam fugindo do mequetrefe alienígena. Ele começa a olhar um corvo e começa a prender, e o líder vai para cima para acabar com ele, e o bicho consegue falar pois ele evoluiu muito rápido, e ele deixa o cara embora, e agora vemos o tamanho da besteira que ele fez, pois o jovem coloca um óculos e uma roupa e deixa um boneco falecido no banheiro e começa a se misturar entre os humanos. E esse foi o filme The Hybrid, e galera, nem sei o que dizer, a qualidade desses filmes está caindo tanto que estou usando até moletas para me levantar, porque está difícil suportar, e até agora não entendi qual era a missão deles, mas uma coisa eu te digo, se você chegou até aqui e sobreviveu, deixa o like, se inscreve, ou o mequetrefe vai aparecer na sua casa pra te dar uma picadura. Aí o negócio fica louco. Agora vou nessa, então obrigado a todos e fui!